Rapaziada, hoje é o seguinte, mano. Eu vi um conteúdo monstro aqui pra gente reagir. Eu até veio o vídeo pra mim. Eu falei, pô, não vou ver, porque eu vou assistir em live e quero acompanhar essa saga. O Renato Cariani, ele havia feito uma proposta que eu tinha achado bastante interessante, né? O pessoal tava perguntando se ele ia sair candidato a alguma coisa, pelo canhão de mídia que ele tem, né? E tudo mais. E a gente sabe que ele é de direita, né? O Renato. E aí ele surpreendeu muitas pessoas, né? Falando que ele não tinha essa pretensão de entrar na vida pública, né? E que não era a pegada dele e tudo mais, mas que pelo tamanho dele, pelo alcance, ele se sentia, que ele tem, né, com as redes sociais dele, ele se sentia na obrigação de colaborar com o processo eleitoral e de tentar informar o público dele, né? Que eu acredito que nas redes dele somada aí ele deva ter aí mais de uns 20 a 30 milhões de seguidores aí, porque no Instagram acho que é 10, 12 ou 8, né? 8, uma coisa assim. No YouTube eu acho que deve estar beirando isso, ou já até passou dos 10. Então eu sei que ele deve ter uns 20 milhões de seguidores aí, para mais aí, somando as redes dele, né? O alcance do Renato Cariani e da equipe dele, né, da turma como um todo, o Júlio Balestrin, o Mauricião, tem o Bruno lá dentro também, né? Várias personalidades lá dentro, lá o pessoal tem um alcance muito grande, né? E diante disso ele viu que tinha uma responsabilidade para poder informar o público. Eu achei louvável a decisão dele. Segundo ele ia abrir espaço no canal dele para todos os candidatos, sejam eles de direita, de esquerda, quem fosse candidato, tivesse pleiteando um cargo público nessas eleições, ele ia abrir espaço para trocar ideia, para o pessoal, para a pessoa expor os pensamentos dela, o que, que ela pensa e tudo mais, até mesmo para que o público, né, tomasse uma melhor decisão com base em informação, né? E eu falei, legal. E aí essa ideia ficou, né? Ficou meio que na geladeira. Agora parece que o projeto entrou em cena realmente. O como que é o nome dele desse candidato? Eu esqueço, é o Renan Santos do MBL, mano. Que isso aqui, velho, esse cara não me desce nem uma cara de fascistinha que só a porra, mano. A cara e o comportamento, né, mano? Não é só cara de fascista, né? Ele também tem comportamento e os ideólogos do MBL, quem eles curtem, quem eles estudam, quem eles leem, quem eles assistem, tem essa prática de tendência, de viés neonazista, né? Então é bem complicado, cara, as ideias furadas e o duro que tem muito jovem, né? Muita pessoa jovem seguindo esses caras, mano, e nesses embalos aí, tá ligado? Essas conversas fiadas, conversa mole. Só que de qualquer jeito, né, rapaziada? Eu acho que é importante a gente ouvir, não é legal a gente ficar só na nossa bolha, ouvir só aquilo que a gente acredita, que a gente gosta, né? É importante ouvir também a outra parte contrária, até para entender o que, que eles pensam e saber combater, né? É interessante. Então, hoje, vamos começar aqui com esse vídeo, o primeiro vídeo. Segundo eles vão convidar todos os presidenciáveis, né? Então, parece que eles criaram uma websérie deles aqui, tipo, treino com os presidenciáveis, uma coisa assim, entendeu? E aí eles vão convidar todos. Eu quero ver, mano, não sei se o Lula vai não, hein? Aí vamos ver, seria interessante ver, mano, que o velhinho, acho que dos pré-candidatos à presidência, o velhinho é o mais brabo, mano. Tem também a nossa camarada comunista, né, mano, que tá concorrendo ao pleito de presidente da UP, né, da Unidade Popular. Ela também seria pô, mano, um papo interessante. Eu não, para ser sincero com você, com vocês, né, no caso, eu nunca eu vi que ela foi no Três Irmãos, mas eu não tive tempo para assistir. Aí que eu tomei conhecimento que ela era uma pré-candidata à presidência, entendeu? Mas pelo fato de ser comunista, eu não sei se as ideias dela quais são, entendeu? Mas já me já me causa uma expectativa legal só pelo fato dela ser comunista, né? Ter a ideia de revolução, ideia
É a ideia do comunismo e tudo mais. Imaginar ela indo aí, fazendo um treino na academia e confrontando principalmente, mano, o Renato Cariani, mano, dá pra ver que ele é de direita, pô, ele tá fechado com esses caras, entendeu? A ideia deles bate bastante com a do Renan Santos, tá ligado? E principalmente com a do Flávio Bolsonaro, né, do Bolsonaro. Mas o Renato, ele é político. Ele sabe até onde ele vai. Ele pode até concordar com aquilo, mas ele não se posiciona muito para não deixar muito bem claro para o público. Eu acho que se colar alguém de esquerda, ele vai falar, pá, não, legal, isso aqui e tal, mas ele não vai entrar com combate, ele não vai se demonstrar tão incomodado com as ideias. Agora, o Julião, cara, pra mim é surpresa, porque o Julião é um cara, mano, que você vê que tem uma origem muito mais simples do que a do Renato. O Renato é de origem simples, mas já está há muito tempo já no meio de muita gente com dinheiro, com grana. Mas o Júlio Balestrini, ele é mais simples, mano, em termos de simplicidade mesmo financeira. Agora que o Júlio alcançou um patamar mais confortável, né, pelo que que eu acompanho bastante eles, né, assim, eu posso falar pelo que eles mostram, lógico, né, mano, é sempre isso. Na internet a gente julga baseado naquilo que é mostrado pelo criador de conteúdo, pela figura pública, mas é lógico, a gente não sabe a vida deles atrás das câmeras, né, cara? Eu não tenho proximidade com os caras, mas mano, eu sou fã de todos eles, velho, eu gosto dos caras, tá ligado? Apesar de muita gente da esquerda ter um ranço com o Renato Cariani, pô, eu que acompanho o cara de perto, mano, é um baita cara família, é um baita cara, como que eu posso dizer, mano, paizão mesmo, cara, marido, também, pô, exemplar, tá ligado? De tanta coisa ruim que a gente vê aí, né, mano, de relacionamento no meio dessas figuras públicas, o relacionamento da Tati e do Renato, mano, é muito da hora, velho, é muito bom. O cuidado, o trato que ele tem com os filhos, entendeu? É muito foda. E dá pra ver que o Renato é assim, mano. Quem ele é fechado, com quem ele é fechado, tá ligado? Mas também quem é de fora, ele não. Ele é político, né? Mas com quem tá no meio da patota dele, ele é 100%, tá ligado? E aí o que que acontece, rapaziada? O Júlio, eu já vejo o seguinte, eu acho que vocês vão perceber nesse vídeo, parece que é o Júlio que tá puxando o treino aí do Renan. O Júlio é bem reacionário, mano. O Júlio é bem reacionário. Eu já vi várias conversas, tipo assim, parece que o Júlio entrou numa bolha e essa bolha reacionária meio que fez a mente dele e ele não consegue pensar nada fora. E ele expõe, mano. O que ele pensa, ele fala, tá ligado? Então ele já deu, de vez em quando até o Renato dá um freio nele. Fala, não, calma, Júnior, é assim e tal. Entendeu? Por mais que o Renato provavelmente por trás das câmeras eles concordem, mas na frente das câmeras o Renato dá uma freada nele. E o Júlio é um cara, mano, que é negro, entendeu? O Júlio é um cara que ele é usuário de maconha, mano. Ele fuma maconha, ou seja, é um cara teoricamente era pra ser de cabeça aberta, mano. Tem uma visão mais diferente, porque ele gosta de fumar tá ligado? Ele veio de uma origem simples, entendeu? Ele só que infelizmente, mano, a gente sabe que hoje em dia muita gente que vem desse lugar e tem todo esse contexto de tudo pra ter uma mente, uma consciência de classe maior, acaba não tendo por conta da bolha que às vezes se insere na internet ou na vida real. Eu acho que o Júlio entrou numa bolha porque esse pessoal que o Renato anda, eles andam hoje, frequentam os meios, mano, é só gente que não tá nem aí pros mais pobres, tá ligado? É a grande maioria, velho, tá ligado? É um pessoal que vê só o lado deles, é conversa empresarial, dinheiro, fazer dinheiro, tipo, o Deus deles é o Deus dinheiro, né? Não é a parada coletiva. E eu acho que os caras tá meio perdido nessa, mano. Eu acho que seria legal, tipo assim, se colasse, se colasse uns cara do campo do universo da esquerda, uns cara do universo da esquerda, que tivesse, mano, talvez a paciência e o jeito de conversar com eles, não é querer ensinar nada que ninguém ensina nada pra ninguém, ainda mais os caras é uns caras muito experientes também, muita coisa. Mas eu acredito que principalmente o Renato, mano, teria uma cabeça aberta pra ouvir, né? Se não viesse ninguém com um tom professoral, de ó, vocês estão errados, o certo é isso, não. Ó, rapaziada, ó, não sei, vocês veem isso dessa forma, mas tem o outro lado. Vocês querem ouvir o outro lado? Querem? Fala, cara, isso aqui a gente não acha legal, não acha certo, mas por que você não acha legal? Porque você não acha certo? Entendeu? Ó,
Isso aqui é errado por conta disso, cara. Isso o pessoal vende como isso, mas na verdade isso afeta toda uma classe, entendeu? Todo um povo que tem um histórico de opressão, entendeu? De estar numa condição de violência, de subdesenvolvimento por consequência dessas práticas e dessas falas, entende? E você vai, pô, os caras são inteligentes, vai estar lá uma pulga atrás da orelha do cara e fala, cara, será que os caras têm razão? Entendeu? Porque, por exemplo, para você ver o Eduardo Moreira, mano, o Eduardo Moreira era um cara que era banqueiro, trabalhava no meio do mercado financeiro e vivia esse sistema aí, e, pô, mano, não tava nem aí pra realidade de quem era mais pobre, quem era mais humilde. Foi ele passar por uma situação e ter um insight, alguém plantar na mente dele, pô, você já parou para pensar do outro lado, quem vive outra realidade que você vive? Isso fez ele despertar uma curiosidade e buscar conhecimento. Quando ele buscou conhecimento, ele viu que ele não era o herói, ele era o vilão, entendeu? Ele ajudava a fazer parte daquilo que destruía o país e levava a miséria para muita gente. Em troco, tipo assim, 1% vivia o tipo de vida que ele vivia, só que para aquele 1% viver aquele tipo de vida, 99% tem que passar dificuldade, tem que passar aperto. E aí ele falou, pô, cara, eu não quero estar no meio desses 1%. E tem gente que não se incomoda, fala, foda-se, mano. Eu prefiro estar no 1% ser quem explora do que ser o explorado. Fazer o quê? Aí é caráter, é índole, né? Não tem o que se fazer. Eu acho que a conversa com esses caras deveria ser essa, entendeu? E eu acho que talvez. O Lula eu não vejo perspectiva, mano. O Lula é político, é outro ser, entendeu? E tudo mais. Não vai ser ele que vai levar essa discussão pros caras. Talvez, mano, o Jones Manuel, o Humberto Matos, como pré-candidatos a deputados, se eles forem conversar com os deputados, né, mano? Mas a presidência, talvez só a nossa companheira da UP, né? Acontece. Hoje um membro de Vamos uma ver aqui, facção, ó. por exemplo, é pego Ó, as e é como se conversas fosse desses um caras. preso comum, ou um membro do governo federal e os governos estaduais. Mano, vamos começar aqui já desmentindo isso aqui. O cara que é faccionado, mano, ele tem uma vida de inferno dentro das cadeias, mano. Isso aqui é paia, isso aqui é mentira, mano. O cara tem uma vida de inferno e tem que ter, mano. Tem que ter, pô. O cara tá envolvido, é a consequência. E até os próprios caras sabem disso, mano. É a vida que os caras escolheu e essa é a consequência. É aquilo, é pau no gato, mano. Entendeu? Ação e reação. Os caras é facção, só que aí os caras falam aqui, fica parecendo que lá dentro os caras têm uma vida de mel. Não tem, mano. Não tem. Entendeu? O cara que é faccionado, ele tem um regime todo diferenciado dentro da cadeia. Só pelo fato dele ser é, identificado como membro de facção, ele tem na ficha dele gravado lá como liderança negativa, entendeu? Só isso gera penalidades para ele, que ele não consegue ter saidinha, ele não consegue ficar num regime melhor, uma progressão de regime, entendeu? E ele acaba ficando preso ali dentro por anos e anos e anos. Se ele não tivesse esse envolvimento com a facção, ele conseguiria progredir de regime e até vir conquistar sua liberdade provisória ou até mesmo um regime mais benéfico para ele, mas isso não acontece. E as lideranças mesmo, isso que eu falo, qualquer um que é membro, entendeu? Agora, quem é liderança mesmo, quem está num cargo de chefia da facção, aí, mano, é regime diferenciado, vai para cadeia federal, cadeia de segurança máxima, entendeu? Não vê o Omar Cola, esses caras tudo aí, os caras, mano, tem horário, tipo assim, horário contado para ver sol, entendeu? Não fica interagindo com outros presos, entendeu? Muito difícil, só em alguns horários determinados. É outro regime, mano. Visitação é extremamente limitada. Os cara é restrito do mundo, mano. É restringido do mundo. Então isso aqui já é uma falácia. Pra quê? Pra vender pro público que tem que apertar mais e tem que. Entendeu? E não é essa a política, mano. A política de segurança pública é preventiva, não é reativa. Isso aqui eles querem fazer. A direita e a extrema direita, eles vendem que tem que ser reativa. Só que por quê? Porque eles não vão preso. Eles, os amigos são delegados, os amigos são juízes. Então, quando é eles, pô, relativiza. E quando é o pobre, cadeia, fode ele, acaba com a vida dele, nunca mais tem que sair. Agora, quando eu digo, pô, veja bem, não é, ele passou por um momento difícil da vida dele, foi um erro. Quem não comete erro? E aí sai, entendeu? Essa que é a grande pegadinha, rapaziada, que a gente tem que ter ideia, que é a luta de classes dentro do campo da segurança pública, entendeu? Para os meus inimigos, para os meus amigos, tudo. Para os meus inimigos, na verdade, né, o peso da lei. Essa é a verdade, rapaziada. Vamos lá.
Já entrar começou em bem, vários hein? lugares, colocarem um quartel específico e aí você sair prendendo ou, se for o caso, passando fogo nos membros das facções. Olha aí. Isso é o nosso. Olha as ideias, olha as ideias. Passando fogo no membro da facção. Hoje em dia, você já vê vários casos, mano, de polícia que mata e acusa aqueles que foram mortos, porque aí não tem como falar, morto não fala. Fala, qual que era o motivo? Era traficante, tinha envolvimento com o tráfico de droga, era disputa por tráfico de droga. E aí o que que acontece, rapaziada? Isso aí, passando, se implanta essa ideia que ele tá falando aí, você dá abertura pra polícia matar qualquer um e legitimar a ação deles falando que era membro de facção. Tem um projeto de 900 bilhões de reais. Entendeu? E quem é que vai morrer? Você acha que a polícia vai trocar tiro no... Olha a cara desse demônio, velho, parece um demônio. A polícia vai trocar tiro no Alphaville, nos Jardins, ou no qualquer bairro rico aí da sua cidade, é na periferia, mano. Quem vai morrer é periférico. 10 anos não ter mais nenhuma favela. Só que o desafio, aí entra uma coisa que a gente estava conversando no começo, e que você conhece mais do que eu. É sobre a disciplina da própria população. Maioridade penal. Eu sou a favor que não tenha maioridade penal. Cotas. Totalmente contra. Vamos colocar as pessoas certas, inspirando as pessoas certas, nos lugares certos, e vamos parar de E quem são as pessoas certas? Quem? Cidadão de bem, né? olhar pra vagabundo e achar que vagabundo é um caminho. Não é, e nunca pode ser. Se a gente fizer só essa troca, tira o vagabundo e traz a pessoa que te inspira, rapidamente as coisas melhoram, porque a gente não é nada. E aí quando você vai pegar as pessoas que inspiram esse pessoal aí, é aqueles playboy que fizeram fortuna com lavagem de dinheiro, com cassino, com tráfico de droga internacional, entendeu? É esse povo que inspira esse povo aqui, ó. É isso. Vamos treinar a perna então? Bora. Ih, já o desafio lulístico. Perna hoje com Renan Santos, um dos presidenciáveis. E esse é o início da nossa série Os Presidenciáveis. Olha lá. Todos os candidatos serão convidados para vir fazer um treino, uma entrevista. Eu acho que os cara já fizeram isso aí. Propostas e ideias para que esse Brasil seja melhor a cada dia. Porque eu acho que eles sabem que o Lula não vai. Antes de liderar, é preciso estar preparado, porque grandes responsabilidades exigem grandes treinamentos. Treinando para governar. Então hoje aqui você vai fazer um... E outra coisa, hein? O Lulão amassa no treino, hein, mano? O Lula velho de guerra amassa no treino, viu? Os viu? mais básicos voltados para a perna. Não é morto igual esses caras, não, pô. Velhinha é zica. Vou ver sua garra, vou ver sua determinação, vou ver sua resiliência e também a sua resistência ao lactato. Que é quando você tem aquela uma coisa a gente tem que ser justo, mano. O Júlio Balestrini é um treinador pica, mano. Os caras falam que ele, tipo assim, mano, é um dos melhores treinadores do mundo, mano. Nessa parte aí de fisiculturismo. Tem o Pátio, né? Pátio que, pô, pra mim, né, eu acho que é o melhor brasileiro, na minha opinião. Tanto é que levou o Ramondino. Ramondino batia na trave direto, mano. Caiu na mão do Pátio pra pôr o Mr. Olímpia, né, mano? Mas o Júlio Balestrini, você vê que, pô, mano, tem um conhecimento técnico fudido, mano. Muito, muito bom, mano. É da hora de você ver, né, mano? Quando a pessoa sabe aquilo que tá falando, conhece e fundamenta aquilo que ele tá, por exemplo, você vê o treinamento. Pega pra uma pessoa simples, ele é didático, mano. Da hora do Júlio que ele é bem didático. Explica certinho, você entende por que ele tá fazendo aquilo, né? E que você não tem mais capacidade de executar o movimento. O que você tem que entender? Quando você começa a produzir esse lactato, é um sinal de que você está se aproximando da fadiga. Quanto tempo que você consegue trabalhar sob fadiga? Só que é um desafio para tudo. É um desafio para tudo. Então é um desafio físico, é um desafio mental. Eu quero ver como é que você se comporta quando a gente fala de treinamento para um presidenciável. Bora. Vamos falar de proposta, Ah lá, vai. De qual área que você gostaria de ouvir? Primeiro, que está muito difícil para nós. Nós temos duas áreas muito ruins no Brasil. Mas eu acho que hoje a principal é a segurança. Sim. O que você tem de proposta? Mano, a segurança pública, velho, Segurança pública é uma das áreas que não é só você falar, o rico, playboy, os caras que preocupam com segurança pública, não, é preocupação. Mano, acho que se eu não me engano, é a top 1 do Brasil no geral, mano. Tanto o povo periférico quanto
os playboy, aquela acho que é unanimidade, segurança pública. Depois eu acho que vem a questão da economia, saúde, tá ligado? Mas segurança pública hoje é a maior preocupação do brasileiro. Para nós brasileiros na área de segurança. É muita coisa. E essa foi a área que eu acabei ficando mais conhecido no início da pré-campanha. Porque era, em resumo, um tema que a gente nunca abordou como país, como os outros deveriam, como os outros abordam, e a gente nunca deu atenção para a ideia de que o Estado não consegue resolver um inimigo interno que existe, que são as facções, e que na prática a gente... Mano, a segurança pública, ela tá relacionada diretamente com a economia, mano. A economia do país, uma desigualdade provocada pela economia, ela acaba acarretando ou agravando muito a segurança pública, entendeu? Porque a grande maioria dos crimes, mano, são crimes ligados ao patrimônio, mano. Ao roubo, ao furto, entendeu? Lógico, a gente tem alguns casos de epidemia e o que acaba acarretando é o tráfico de drogas, entendeu? Que aí leva a homicídios, entendeu? Tanto por parte dos usuários quanto por parte de traficantes cobrando os usuários, entendeu? E os usuários vão roubar para usar a droga, entendeu? Ou aqueles que não têm condições e entram nesse sistema consumista do capitalismo, que quer ter aquilo que trabalhando não vai conseguir ter, mas ele vê lá o influenciador tendo, ele quer ter aquilo de alguma forma, mente ainda em formação, adolescente, muito jovem, acha que o caminho é aquele e vai pro crime, vai roubar, entendeu? Dificilmente quem tem uma boa condição financeira vai precisar entrar no crime, entendeu? Vai precisar entrar no crime. Então você consegue gerar um impacto muito grande só por meio da distribuição de renda, isso impacta na segurança pública. Porque países muito bem desenvolvidos, que tem uma distribuição de renda legal, que todo mundo tem uma renda bacana, é menos violento. Já parou para se perguntar? Mas na cabeça desses otários aqui, o que eles falam, mano? Eles falam que o caminho é matar, é prender, é acabar com tudo, entendeu? Nunca eles apontam que a crise da segurança pública é ocasionada pela desigualdade social que eles apoiam por meio do neoliberalismo e o que eles provocam, entendeu? Nunca apontam isso. Para pensar, para analisar sempre, entendeu? Sabe por quê, rapaziada? Porque eu defendo o seguinte, não é passar a mão na cabeça de bandido, mano. É o seguinte, é ser justo. O que é ser justo? Primeiro, você dá condições para todos. Fala, irmão, tem emprego a rodo, todo mundo ganha bem. Nesse país, ninguém precisa de... se quiser, ninguém passa fome, ninguém passa necessidade, dá para você viver bem, viver legal. Não é viver no mínimo, é viver legal, entendeu? Então, se você violar alguma infração, alguma lei penal, ou um homicídio, ou por roubo, ou por furto, é porque você realmente tem que se fuder. Aí o Estado pode falar assim, chegar a olhar na cara do cara e vai falar, cara, te demos todas as condições. Você teve de tudo e você errou, então agora a pena para você vai ser pesada, entendeu? Agora sim a gente vai pegar pesado. Por quê? Porque você não tinha motivo para fazer isso. Agora, um Estado que não dá nada e depois te dá cadeia, te dá morte, te dá tortura, entendeu? É foda. Aí é a mesma coisa que aquele pai seu, fazendo uma analogia, aquele pai que nunca te deu assistência em nada, nunca te apoiou em nada, nunca te deu uma força, te deixou a Deus dará. Depois, na hora que você comete um erro, tentando suprir aquela falta que ele fez, aí pra ir lá e te penalizar, e te julgar, e te condenar, ele tá lá presente, você olha pra ele e vai falar, vai tomar no meio do seu cu, mano, agora você tá aqui, entendeu? É mais ou menos isso. Agora, diferentemente de um pai que tá lá, te deu tudo, mano, te deu a estrutura, te deu o caminho, te deu atenção, te deu cuidado, e aí você vai lá e pisa na bola, como que você olha pra esse pai e vai falar, pô, pai, me desculpa, fui filha da puta, pode me castigar, pode, porque você tá certo, não tem nem como olhar pra sua cara, entendeu? É mais ou menos isso, mano.
O Estado, a figura do Estado na área da segurança pública teria que ser assim. Primeiro vamos acertar a parte econômica, distribuição, desigualdade social. A partir do momento que tiver tudo bom, estamos dando educação, estamos dando saúde, alimentação barata, não te falta comida, não te falta educação, o caminho está aberto. E aí você decide sair fora das regras do convívio social, então aí a pena é pesada. Aí eu concordo, mano, entendeu? Mas vamos ver se vai entrar no sistema. Solução é sempre punitivista, Caralho, mano. Você estava em 33, fomos pro 40, agora é 47. A gente progride. É por isso, rapaziada, que a gente fala que o comunismo, ele vai à raiz do problema, ele é radical. É uma esquerda radical. Por que radical? Radical de a raiz. Entendeu? Da etimologia da palavra, radical é de ir à raiz do problema. A gente busca a raiz, a gente não vai na superfície. A resposta nunca está na superfície. Resposta fácil, rapaziada, desconfiem. Qualquer resposta simplista, fácil demais e rasa, geralmente ela é uma resposta mentirosa e enganosa. Entende? Porque nada é fácil, tudo é complexo quando se trata de uma solução, uma medida para um país continental como o Brasil, entendeu? Então não é desconfiem, rapaziada. Desconfiem porque quando vem assim muito fácil, isso é balela, mano. Conversa pra boi dormir de quem que só quer, vamos dizer assim, chamar a sua atenção, te prender numa situação e maquiar os próprios erros que eles defendem. A ideia do direito penal do inimigo. Então, ter um direito especial para quem está numa condição especial. Então, um membro de uma facção, por exemplo, ele perde a presunção de inocência. Que é assim, se você aborda alguém na rua, ou a pessoa tem um processo normal, por exemplo, a pessoa bateu um carro, está sendo, sei lá... Bebeu. Tem uma investigação, ela tem a presunção de inocência. Sim. Se uma pessoa, ao longo de uma investigação, é descoberta que ela é membro da facção, quando ela é abordada, ela crime inafiançável, ela não tem progressão de pena, o Estado é muito mais veloz na hora de pegar ela, ela não dispõe de certas prerrogativas básicas que um bandido comum, que não é membro de uma facção, tem. Isso permite que o Estado seja muito mais eficaz na destruição da facção criminosa. E hoje isso acontece. Entendeu? Um membro de uma facção, por exemplo, Isso que é foda no Brasil. E Isso que é foda no Brasil, e isso aí eu posso te falar por experiência própria, cara, que é uma área que eu atuo. Entendeu? A justiça de justa não tem nada, mano. Nosso sistema judiciário é podre, mano. Toda a cadeia de segurança pública é podre, mano. Entendeu? Ela funciona para poder atender os seus amigos, mano. Quem é do círculo ali de amizade, quem é do círculo de influência. E ela é totalmente pesada contra quem não faz parte, entendeu? Mano, o que é a situação que eu já peguei de processo? Não, tipo assim, eu não faço criminal, mas tenho colegas que fazem, eu sei das histórias, né? Mas na minha área mesmo, na área civil, que é a área que eu atuo, cara, quantas vezes, mano, a gente tem um processo, eu tenho um processo contra de uma cliente minha, né, mano, que eu, lógico, guardando sigilo, que eu não vou citar nomes nem nada do tipo, mas que o marido dela faleceu, entendeu? O marido dela faleceu, tinha um seguro para receber do Santander, entendeu? E era um seguro, pô, mano, um valor muito alto, tá ligado? Muito alto mesmo, tá ligado? E, pô, mano, o seguro não quis pagar, entramos na justiça para receber. Em primeira instância, mano, o Ministério Público julgou favorável, não julgou, né? Deu parecer favorável pra gente. E o juiz estava indicando que tudo certo ao nosso favor, mano. Tudo ok. Dava pra gente ver que o juiz estava, de repente, milagrosamente, mano. O juiz virou pro lado do Santander e deu ganho de causa pra eles. A gente recorreu. E lá em São Paulo já o Ministério Público deu favorável pro Santander, entendeu? Pra que não pagasse. Entendeu? E agora estamos aguardando a decisão dos juízes. Mas, mano, só pra você ver como é que é, velho. Você vai lidar com um banco do tamanho do Santander, você é a figura pequenininha, pessoa física e tal. É difícil, mano. O sistema funciona pros caras, mano. Pra nós, mano. E, tipo assim, mano, não tem fundamentação pros caras negar. E tão negando, velho. E aí você vai fazer o quê? Vai bater lá na porta do juiz, vai ameaçar ele, vai... Não tem como. Como se ele fosse um preso comum, ou um membro... O cara é pego pela polícia e diz, meu pai é juiz, então, minha mãe é promotora, juiz de futebol e promotora de vendas. É bem isso aí mesmo, Jay. Não, tem uns caras que dá carteirada, mano. Tem uns caras que dá carteirada mesmo. Através da lógica do direito penal do inimigo,
Mas é aquilo que eu falo, né, mano? Eu penso isso, mano. Eu acho que uma das primeiras coisas que, para ajudar na segurança pública, a ter um reflexo positivo na segurança pública, é você melhorar a parte econômica da sociedade, entendeu? A partir do momento que você tiver uma distribuição de renda legal, entendeu? Igual você vê o exemplo, a China, mano. Os caras falam, mano, o policial não anda nem armado na China. Porque o que o pessoal fala é o seguinte, mano, não tem o porquê o povo roubar, mano. O povo não tem o porquê roubar. Todo mundo tem acesso a tudo. Vai roubar pra quê? Pra que ele vai arrumar dor de cabeça pra vida dele, de ser perseguido pela polícia, de ser processado, de ficar preso, sendo que ele tem acesso a tudo? Então, hoje em dia, o país é muito seguro? Não era. Já foi muito violento, mano. Mas hoje em dia, como que a violência da China foi resolvida? Com distribuição de renda, mano. A partir do momento que todo mundo passou a ter acesso a tudo, ninguém quis se meter mais com coisa errada, mano. Não tinha o porquê. Ninguém tava mais desesperado pra esse ponto. Porque, querendo ou não, mano, eu vou te falar pra você, eu sou de origem periférica, mano. Eu moro na periferia. Tenho vários amigos que têm envolvimento com crime, ou já tiveram, ou já foram presos. Tem muitos que já foram mortos, né? E por aí vai. Mano, você pode conversar com os caras, ninguém gosta dessa vida, mano. Os caras não se orgulham de estar nessa vida. Entendeu? Os caras falam, né? Depois, lógico, quando começa, tudo é um brilho, porque aí vira o cara do lugar, as menininhas gostam e tal. Depois de um tempo que o cara vai vivendo essa vida, vai vendo colegas serem mortos, vai vendo ele preso, apanhando de polícia, esculachado, passando o tempo preso. O cara vai vendo que aquilo não é vida, mano. Aquilo ali não é uma vida digna. O cara começa a olhar e ver e fala, pô, mano, aquele cara tem até menos do que eu. Mas o cara sai de cabeça erguida, vai passear com os filhos, pode andar cegado, não tá com medo de ser morto, não tá com medo de ser preso. Queria uma vida dessa. E com o tempo, mano, se você conversa com os caras do crime de 30, 35 anos mais, mano, o que esses caras já viu no crime, os caras te falam pra você, irmão, isso aqui não é vida pra ninguém, velho. É que hoje eu já é a minha vida, mano. Não tem como sair fora mais disso aqui. Entendeu? Já é o que eu sou. Ninguém nem vai me aceitar mais em outro tipo de vida. Entendeu? Numa vida normal. Entendeu? Então os caras seguem até a morte, porque é o que os caras sabem fazer, os caras não gostam de trabalhar e tal. Pau no gato. Entendeu? Mas é um bagulho, mano, que não é vida pra ninguém, velho. Não é dignificante, ó. Na China, carga horária de trabalho de 16 horas. Na realidade, né, Jay, assim, tem uma. Meio que uma. Tem um canal muito bom, mano, do Felipe Durante. Não sei se você conhece. Depois dá uma pesquisada. Depois eu posso até vir aqui e colocar um vídeo dele pra você ver. Que ele desmente muita. Tem muita propaganda anticomunista que vem de fora pra cá, pro Ocidente, sobre a China, né, mano? Na verdade é o seguinte: não é que a carga horária de trabalho é de 16 horas. Ele falou assim, os chineses, eles têm por hábito trabalhar muito porque eles querem cada vez ganhar mais dinheiro, eles focam bastante nisso. E a legislação permite a carga de 16 horas, entendeu? Tipo assim, se o cara quiser trabalhar 16, ele pode trabalhar. Mas também, se ele não quiser, ele não trabalha, ele não é obrigado a trabalhar as 16 horas. Mas tem essa possibilidade. Aqui no Brasil tem uma limitação. Aqui no Brasil pode chegar no máximo até 12, né? No máximo até 12 diárias, dependendo do tipo de regime, da área que for. Só que aí passou de 8, o excedente é hora extras, né? Então tem um controle um pouco maior. Mas isso é a cultura dos caras, né, velho? De trabalhar muito, né, também. É uma questão cultural. Para eles não é problema. Eu acho que, assim, falando da parte sociológica, né, a gente tem sempre que analisar uma sociedade de acordo com as características dela. Agora, se a gente for analisar, vai falar, ó, a população da China reclama muito, né? Para eles isso é um problema, aí tudo bem. Aí ele falou, não, realmente eles consideram um problema, isso é uma coisa que tem que ser mudada. Mas pelo que eu vejo o Felipe Duran falar lá, para eles é normal, mano. Ela permite uma velocidade e uma eficácia do Estado similar ao que certos estados têm quando vão combater organizações terroristas. Por exemplo, os Estados Unidos, quando detecta que alguém é da Al-Qaeda, sabe? Sim, claro. E essa é a primeira coisa. A segunda é o entendimento de que mesmo com isso, não é o suficiente. E por que não é o suficiente? Porque as facções, elas já tomaram... Vou botar aqui em percentual, vamos botar... Tem 40 milhões de pessoas que vivem... 25% geralmente. Então, essa é uma situação excepcional em que o direito penal do inimigo se aplica, mas o Estado vai ter que acelerar a atuação dele porque nós temos que libertar essas mais de 40 milhões de pessoas. E aí entra a ideia, e essa, assim,
Esse direito penal do inimigo, mano, é uma tese, uma teoria de um pensador, de um jurista internacional, que eu não me lembro o nome dele, mano, mas é uma tese totalmente discriminatória, que segrega determinado nicho da população, entendeu? Que é a população preta, pobre, periférica, tá ligado? E aí quando eu falo preta, pobre e periférica, mano, é tudo isso, não é preta no geral, mano, independentemente seja qual ela for. Se é rico, se é pobre e tal. Pobre, brancos, amarelos, negros, que sejam pobres. E periférica, qualquer um, mano, preto, branco, pobre, mulher, homem, trans, seja o que for, periférico, entendeu? Esse direito penal, ele visa atingir esse tipo de população, entendeu? Como que é o discurso, mano? O discurso é matar e prender pobre, mano. O bagulho é foda, mano. Isso aqui você acha que, por exemplo, assim, mano, você vê esses caras discutindo, ou tendo alguma proposta falando o seguinte, rapaziada, a gente sabe que nenhum pobre, nenhuma pessoa de periferia, de favela, de origem simples tem avião ou navio para trazer carga de droga, para alimentar o tráfico de droga ou armas do exterior. Quem é que tem? Mano, é os bandidos de colarinho branco, que na grande maioria das vezes são empresários e políticos, mano. Tanto é que você vê aí direto matéria de avião, helicóptero preso com cocaína, na hora que você pega pra ver a origem, ou é um empresário muito fodido, ou é um político, mano. Entendeu? Parente lá do Aécio Neves, com um helicóptero cheio de cocaína. E é isso aí, mano. O próprio avião do Bolsonaro, aquela vez transportando cocaína do exterior, entendeu? E é isso você não vê eles falarem, né? Tipo assim, mano, vai na raiz, qual que é o problema? O problema não é igual tá citando exemplo de, mano, conflito de que o comando vermelho não deixa pegar Uber. Mano, vai tomar no seu cu, você não vai resolver nada, filho. Os outros candidatos, sem querer ser crítico, mas já sendo, Ó. eles estão imitando essas coisas. Eu fui o primeiro a trazer a ideia do direito penal do inimigo pro debate público no Brasil. E aí, agora os outros estão falando, beleza, ótimo, que todos falem. Agora, a da guerra contra o crime, especificamente, eu não vi ainda. Que é colocar em estado de defesa, que é um status especial que existe dentro da Constituição, favelas e cidades que estão sob o comando do crime. E aí, com o auxílio das polícias e das Forças Armadas, o governo federal e os governos estaduais entrarem... Isso aqui já deu chacina no Brasil e esses vermes não aprendem. Isso aqui, na realidade, é suspender todas as leis e os caras entram e podem fazer o que quer, mano. Você não tem mais direito a porra nenhuma. O cara pode entrar, socar o pé na sua porta, levar você, pode fazer o que quiser, mano. E não vai dar nada. Lugares, colocarem um quartel específico e aí você sair prendendo ou, se for o caso, passando fogo nos membros das... Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo o que eu tô te falando pra você? E aí quem que define que aquele cara é membro de uma facção que eles podem passar fogo? O policial que vai decidir, que tá vendo ali, aquele cara tem cara de ser de facção, vou matar. Porra, mano. Facções. E ali você liberta essas pessoas. Com uma legislação, aí sim entra o direito penal do inimigo já válido, montar uma nova facção passa a ser muito penoso, passa a ser muito difícil. E é uma guerra que duraria no mínimo 2 anos. Buqueilizar o Brasil. É isso. É fazer o que ele fez e entendendo que o Brasil é diferente. Por exemplo, você vai pegar o PCC. O PCC ele opera no Porto de Santos, então opera na Baixada Santista, opera lá para Mato Grosso do Sul, com a entrada... Aí, rapaziada, você quer que eu te fale uma coisa? Aí eu sei, né, mano, que o tamanhozinho que a gente é aqui, né, mano, não vai chegar nunca. Não vai chegar nunca no Renato Cariani, no Júlio Balestrin, na equipe deles aí. Entendeu? Mas eu espero que alguém que tenha um tamanho legal faça uma reação, react ao vídeo desses caras aí, entendeu? Desse Renan. Tem essa mesma leitura que eu, mano. E, pô, mano, talvez faça alguma coisa que chegue nos caras cobrando, mano. Os caras precisam ter alguém ali dentro que tenha capacidade, mesmo um jornalista, né, algo do tipo, não tô falando pra levar ninguém de esquerda, mas um jornalista que consiga confrontar as ideias desses caras, mano. Porque senão, você tá vendo aí o Júlio, como ele tem uma tendência a validar esse tipo de pensamento, ele só concorda, não questiona, fala, pô, ô Renan, mas me explica melhor. Isso aí não pode
ter, como é que você vai distinguir quem é membro da facção ou quem não é, entendeu? Isso não pode ter um risco. Quem é que vai julgar quem é de facção, entendeu? Aí você já coloca as ideias do cara em xeque. Agora, do jeito aí, o cara só surfa, mano. Fala o que quiser, entendeu? Se o cara vier com as ideias aí de extermínio, igual ele tá vindo aqui, entendeu? Quem confronta, mano? Ninguém confronta o cara, velho. Com uma pergunta básica que eu faria ali, estando ali, diria pra ele. Fala assim, Renan, mas quem que vai decidir quem é membro de facção ou não no meio de uma abordagem policial, no meio de uma viela, de uma favela? Entendeu? Se o cara é o pai de família que tá saindo ali e tem um outro que é o faccionado do lado, entendeu? O que impede do policial exterminar um, matar um e não matar o outro? Entendeu? Por isso que você existe, que existe a questão da presunção de inocência, que se o cara tem disso, tem suspeita, o policial conduz, leva à delegacia, a polícia civil instaura a investigação, se entender que tem que ter uma prisão preventiva, prende preventivamente, entendeu? E investiga, a partir do momento que você formou um lastro probatório no inquérito policial contra aquela pessoa, você oferece a denúncia para o Ministério Público verifica se de fato tem peso para apresentar, para fazer o pedido de ação e a justiça pode aceitar ou rejeitar aquela ação penal contra aquela pessoa, entendeu? Mas por quê? Para você ter vários mecanismos para não cometer nenhum erro, entendeu? Porque é muito pior, no próprio direito a gente fala isso, é muito pior você condenar um inocente do que deixar escapar um culpado, entendeu? Mano, e quando você fala de atentado contra a vida, você tá dando poder pra polícia na rua, que não tem capacidade nenhuma de julgamento, de produção de prova, tempo hábil pra isso, nem nada do tipo, pra tomar uma decisão que, mano, se os caras tá lá e acha que o cara é faccionado, prende o cara e leva o cara pra delegacia e faz o procedimento. Se for pra manter preso, mantém preso, se for pra investigar. Mas essa conversa, mano, essa conversa de matar que o Renan tá falando aqui, isso é papo de campo de extermínio, mano. É tornar as periferias das favelas em um campo de extermínio, rapaziada. Acorda pra vida. Vê quem é esses vermes aí, você tá maluco. Da droga. Aí você vai ter que usar aeronáutica para pegar os aviões que entram com a droga pela Mato Grosso do Sul. Você vai ter que vai ter que tomar a Baixada Santista inteira. Você vai ter que fazer uma intervenção no Porto Santos. Então, com o PCC é uma estratégia. Comando Vermelho é recuperação de território. toma as cidades deles, é igual jogar War. Então, olha as ideias. Vocês ouviram aquilo que eu falei pra vocês? Lembra daquilo que eu falei pra vocês? Os caras trazem uns problemas que são totalmente, mano, uma esfera continental e traz pra um campo simplista. Jogar War, mano. O cara quer governar o Brasil com a ideia de governar o War. De jogar War. Porra, o federal mano. vai ter que fazer uma super estratégia articulada. E esse é o mérito principal do nosso plano. A gente Tá mamando demais hoje ser político, mano. Que não quiser É só você ser branco e ter dinheiro. Do estado dele. Por Puta que exemplo, pariu. Bahia e Ceará, os governadores não... Acho que eles não cooperam na luta contra o crime. Na verdade, minha experiência nesses dois estados, o que mais me parece é que eles cooperam. Eu acho que é o seguinte, mano. Eu, ali, o que eu perguntaria pra esse cara? Eu vou falar assim, tudo bem, Renan, me fala um pouco sobre você. Qual que é a sua trajetória, entendeu? Qual que é a sua história de vida, entendeu? A sua parte profissional, o que você já fez, se você já administrou algo, algum boteco, alguma sorveteria, entendeu? Para você querer administrar o Brasil, você tem que ter tido alguma experiência administrativa ou um cargo político, entendeu? Esse cara nunca foi nem vereador, mano. Esse cara nunca foi nem prefeito. Como é que o cara tá pleiteando um cargo à presidência, irmão? Pelo amor de Deus. Com as ideias dessas, com os papos furados, isso aí, mano. Aqui é luta de classe, rapaziada. Um cara desse aqui, mano, ele é contra pobre e contra periférico. O discurso dele, mano, é pra arrastar empresário, é pra arrastar aqueles que se acham e pensam que podem fazer parte ou fazem parte desse 1% e não fazem, mano. Porra, mano. Com as facções. É triste, velho. E aí eu tenho que ser cuidadoso, que eu já fui condenado por falar desses governadores. Então, nesses lugares, se o governador não quiser, a gente vai fazer. Então, essa é uma dinâmica de combate ao crime organizado que vai ter um resultado em todo o resto. Porque o ladrão de celular, vamos dizer que o cara roubou o teu celular, ele vai ter que entregar esse celular para alguém, que é o receptador. O receptador já é da facção. Então, e o ladrão de celular, se for pego pela polícia, vai ter que contar com a facção. Então, você não tem mais um ladrão de celular que não seja um faccionado. Então, você destruiu o aparato da facção. Meu Deus do céu, que absurdo, mano. Você acha que
qualquer facção no Brasil, mano, tá atrás de furto de celular, mano, isso aí é o usuário de droga, mano. É um moleque que tá começando no crime, que é até queimado no meio das quebradas, o cara que rouba celular dos outros aí na rua, mano. O cara nem tirado pra bandido o cara é, mano. Entendeu? O cara vai ser faccionado. Todo faccionado é. Nossa, esses caras, mano, falta contato com a realidade, sabe? Falta pisar no chão de terra, falta entender o que é uma periferia, vivenciar o dia a dia dela, mano. É uma ideia totalmente distorcida e preconceituosa do que é a periferia, mano. Do que é realmente aonde a vida real acontece, mano. Os caras têm uma ideia vaga do que é, teoriza isso, mas nunca viveu, mano. Nunca viveu. E o cara desse quer ser presidente da república. Meu Deus. Você faz com que o roubo dessas coisas se torne menor. Roubo de carro também. Então você vai diminuir muito o crime em geral, acabando com as facções. E aí tem outras coisas. Vamos falar agora de um assunto que eu acho que é o outro tema dos mais importantes. Então a gente falou um pouco de segurança pública e agora vamos falar um pouco de saúde. Quais são as suas propostas com relação à melhoria de condição do SUS? O que você pode fazer para que o dinheiro realmente chegue aonde tem que chegar e principalmente com relação aos funcionários, né? Como que você faz para poder cobrar mais desses funcionários? Muitos médicos nós sabemos que batem o ponto e vão embora, muitos funcionários ausentes, e um serviço que tecnicamente era para ser bom se torna péssimo. Posso sentar aqui? Pode, claro. É por causa das respostas longas, eu já reparei. Eu fico de pé, ele mesmo falou, o batimento sobe, você não consegue falar direito. A gente tem uma das propostas mais legais, que é a do SUS, inclusive é similar ao que o Albuquerque está fazendo em El Salvador. Mano, esse cara aí de El Salvador, mano, é um verme. Que o cara tá fazendo, mano, vários assassinatos arbitrários. O cara virou um ditador, mano. Simplesmente aqui, os caras estão querendo copiar um ditador pra aplicar aqui no Brasil, mano. Porque é lógico, mano, a partir do momento que você se torna um ditador, você maquia números, você mata adversários, você mata a população em geral, e o que chega e o que é propagado é somente aquilo que você permite que seja propagado. Porque até repórter, se for analisar de forma independente, é morto, entendeu? Então, rapaziada, não vai atrás dessas conversinhas fiadas não, de Albuquerque aí, o caralho é 4. Esse cara aí é um sem vergonha, entendeu? Que tá colocando uma política de ditadura no país, entendeu? E esse pré-candidato aqui quer imitar o cara aqui no Brasil. Mano, cada Isso é uma coisa que a gente não tem, que é prontuário único. Você imagina que você tem o seu prontuário, você foi no médico, foi fazer um exame, cada empresa de saúde que você vai ter um histórico de prontuário seu. E no SUS, uma UPA vai ter uma policlínica vai ter um. Você não tem o prontuário. Tipo assim, você tem um arquivo Júlio Balestrin com tudo, todas as suas passagens, todas as suas doenças, consultas, acidentes, tudo que você teve. Totalmente contra. Qualquer uma. Todas. Inclusive social. E aí eu vou falar qual é a solução que eu dou, que eu acho que é do cacete. Vou fazer bem rápido essa aqui, porque eu já tenho que ir para a próxima série. Imagina o seguinte, você tem uma escola pública. Você tem os rapazes e as moças mais talentosos na escola pública. Se eu detectar na escola pública, eu for fazer provões anuais em todos os anos, anuais todos os anos é repetitivo, mas fazer provões anuais, eu vou separar quem são os melhores alunos e que estão tendo o melhor desempenho escolar, eu já vou dar uma bolsa de estudos para essa criança nas melhores escolas dos municípios dos estados dela. Então, se tem um menino inteiro do Maranhão que está tendo um desempenho mais alto, passou no provão, vou te matricular na melhor escola da tua região e ainda vou dar uma bolsa em dinheiro para a sua família, para que você vá arrumado para a escola, vá com dignidade. Eu dou um prêmio para a sua família. E aí esse aluno vai concorrer em igualdade de condições. Então todo ano vamos ter os provões. Então antes de eu mandar uma cota pro cara, que o cara basicamente teve um ensino horroroso o tempo todo, aí, não, você é um quilombola, toma aí uma cota. Isso é absurdo. Não, vamos treinar, vamos te capacitar, você vai concorrer em igualdade de condição, você vai estudar numa escola particular e eu vou te pagar. Sabe qual é a melhor coisa? É mais barato eu fazer isso do que eu entregar pé de meia, que é esse programa horrível e que o aluno recebe uma grana só para ter frequência na aula. Quem disse que ter frequência na aula garante que o aluno está aprendendo na aula? Se você tivesse ainda a cobrança da nota, que não existe. Não tem. Então, assim, tá indo bem? Muito bem. Você é um aluno que é especial, você vai passar numa faculdade boa? Eu estou te dando a bolsa agora. Então, eu estou preparando o cara já na base. Então, se essa criança negra do interior do Maranhão, cara, tá estudando, tá indo bem?
Tá, passou no provão, as aulas estão boas, tá bem disciplinado, toma uma bolsa na melhor escola. O que essa mula não entende, é o seguinte, que a maioria das crianças periféricas, e aí a gente inclui as negras no meio das periféricas, mas tem brancas periféricas também, deixando bem claro aqui, é que na grande maioria são negras porque a gente sabe o histórico, a origem da favelização do Brasil, que o povo que foi jogado para a periferia, para os guetos das cidades, era aqueles povos que eram escravizados, que com a chegada dos imigrantes europeus, italianos, portugueses, alemães e por aí vai, foram dados terras, e para os escravizados foram falar, foda-se, se virem. E aí esses foram para as periferias, foram para as favelas. Por isso que a grande maioria do povo periférico é negro, tá ligado? Mas tem os brancos também periféricos, normal. Mas o que essas mulas não entendem é isso, que a cota, mano, e hoje em dia tem muito essa questão da crítica da política de cota. Eles não entendem que a cota é para equilibrar isso, para poder colocar em pé de igualdade aqueles que não têm condições com aqueles que têm condições, entende? E aí ele fala para mim que se você tá bem na escola, eu vou te garantir a bolsa, então não importa a sua classe social, não importa quem você seja, se é preto, se é branco, se é amarelo, se está bem na escola, que isso é na ideia de meritocracia. Só que fala para mim, como que você vai bem na escola, sendo que você não tem um sapato para ir para a escola, você não tem uma roupa para ir para a escola, você não tem comida. Mano, a pessoa com fome, eu com fome, mano, eu fico irritado, eu não consigo pensar direito, entendeu? Ninguém consegue, mano, estudar se você não tem o básico, entendeu? Então, quando a gente fala de competição em pé de igualdade, é tentar colocar essas pessoas no mesmo nível. E a gente sabe que no histórico, desde lá do prézinho até completar o segundo grau, o pobre e periférico e o povo preto, a grande maioria está dentro desse recorte, eles passam muita dificuldade no aprendizado por conta dessas questões econômicas. E aí, quando eles chegam no nível de faculdade, primeiro, dentro desse sistema dele, você já nem conseguiria, entendeu? Somente aqueles que, por alguma situação da família ali, conseguiu superar todos esses desafios e ainda bem, ganharia a bolsa. Ou seja, você vai estar premiando a exceção da exceção. Você não vai estar cuidando da política para a regra geral, para todos, entende? E aí que eu tenho várias críticas ao sistema educacional de ensino do Brasil, tenho. Mas a política de cota é extremamente importante porque quando aqueles que conseguem chegar lá no final e tem aquela vontade de estudar e dar o passo profissionalizante, quer de ir para academia, quer de ir para a faculdade, para conquistar sua profissão, seu diploma, ele vai competir com pessoas que a vida inteira tiveram motorista particular, tiveram pai e mãe para levar para a escola, para buscar, nunca foram para uma escola de pé, nunca faltou material didático, nunca faltou comida, nunca estudou com fome, entendeu? E tiveram um outro tipo de ensino, entende? E aí as bolsas vêm para poder falar, cara, por mais que você passou tudo isso de dificuldade, eu vou te dar acesso para que você consiga entrar, porque aí você passa para a competição mais cruel, que é a financeira. Que aí essas pessoas têm condições de pagar, mas aí a faculdade pública, estadual ou federal não paga, entendeu? Nem o rico nem o pobre. Mas legal, cara, tem um custo para se manter ali. Tem um custo para você chegar ali e conseguir competir e passar naquele concurso. Que foi o custo que eles conseguiram pagar a vida toda e você não conseguiu. E depois, se você conseguir competir com eles por meio do vestibular e entrar, você ainda vai competir com o seguinte, eles têm condições, o aluno do filho do rico, ele tem um apartamento ou uma casa alugada na cidade que eles vão estudar, se não for a mesma cidade de origem deles, eles têm, custeado pelos pais, eles não precisam trabalhar para isso, só vão focar em estudar, eles têm empregado doméstico para lavar, para passar, para cozinhar para eles, entendeu? Eles vão focar só no estudo. Enquanto o pobre, ele, por mais que ele não pague a faculdade, ele vai ter que trabalhar para pagar a comida, a alimentação dele, né? No caso, talvez o aluguel de uma residência, se não tiver república ali no lugar, entendeu? Entende como que é necessário e esses caras conversam de uma forma muito simplista e eles não aprofundam no tema e, infelizmente, no meu ponto de vista, o Balestrin e até mesmo o Renato Cariani, não é o nicho deles, eles nem têm obrigação disso, mas eles não têm capacidade para poder fazer as indagações
e os questionamentos corretos que vão levar esses pré-candidatos a aprofundar a questão. Então, rapaziada, até fazendo um corte aqui, vou marcar o Renato, vou marcar o Júlio, vou marcar eles aqui nesse corte que eu vou colocar talvez no TikTok. Pessoal, humildemente, um streamer pequeno que está começando aqui, reagindo, vendo isso aqui, coloque alguém com capacidade jornalística, nem de esquerda, nem de direita, não é essa a questão, mas com capacidade de questionar, entendeu? Essas argumentações, essas propostas, entendeu? Não é a fim de fazer debate, mas pelo menos para aprofundar. Falar, mas e sobre isso? Mas essa questão não pode levar a isso? O que você acha? E aí deixa ele ou desenrolar ou se enrolar, entendeu? Essa é a proposta, não é, do programa. Então, é isso, rapaziada. Coloquem alguém que tenha... Deixa o Júlio dar o treino, deixa o Júlio fazer pergunta, deixa o Renato dar o treino, o Renato fazer a pergunta. Só que precisa ter alguém ali para fazer o advogado do diabo e fazer as perguntas, o desafio que tem que ser feito. Dar aquela alfinetada nos caras, entendeu? Tirar os caras da zona de conforto. Senão os caras ficam falando um monte de groselha, como o próprio Renan falou aí, como questão até de exterminar pessoas ali de forma arbitrária, e ninguém questiona, ninguém rebate. Desde cedo você vai mudar a sua perspectiva, a sua visão de mundo, você vai ver que você tem outros horizontes, e você vai estudar, e o Estado está investindo em você. A melhor forma de resolver as cotas é fazer o investimento na base. E coloca todo mundo na mesma prateleira. Exato. Vai tirar as notas boas, vai passar no vestibular, pronto. Com o mérito dele. Se não passou, paciência. Aí ele não teve capacidade, porque o Estado investiu nele. Controlado. Desse. Você sabe qual o perfil do jovem que entra pro crime? Se você pensa assim, se você fosse detectar... Esses caras têm uma tara, né, na questão criminal, né? Porque os caras sabem ganhar voto, né, velho? 14 anos. Quais são os indicadores que você veria pra medir que um garoto, esse aqui vai entrar pro crime? Se você pudesse olhar, bater o olho. Falta de escolaridade. Ou seja, tem um desempenho escolar ruim, bate. Falta de escolaridade. Falta de oportunidade de trabalho. Coisa que hoje no Brasil ainda nós temos um problema. Sim, porque é uma escravidão de crianças. Escravidão de criança. Então, assim, é um tipo de situação que eu acho que realmente o jovem tem que estar ali sendo estimulado a trabalhar de uma maneira, talvez não como um trabalho normal, mas um trabalho efetivo, um jovem aprendiz ali, um estagiário. E esse estágio ser remunerado para que ele se sinta estimulado a estar continuando a trilhar um caminho através do trabalho. E como é que é a casa dele? Geralmente a casa é muito precária, a ausência de mãe ou de pai ou dos dois. Sim, especialmente do pai. Mãe solteira. Tem um estudo da GV, 80% dos meninos que vão parar na FEBEM não tem a figura paterna. E quando tem a figura materna, a correlação é bem menor. Ou seja, falta de pai, falta de autoridade masculina que gera autodisciplina, que é aquilo que a gente estava falando no começo. A falta de autoridade paterna faz com que a mãe tenha que trabalhar e que não tenha um acompanhamento real, esse garoto fica descontrolado. Rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês, mano. Quem é de periferia, quem é de gueto aí sabe, mano. Quem manda num lar, não tô falando aquela autoridade, aquela questão de mandar no sentido de dar ordens. Mas você sabe que quem gerencia o lar, quem é a cabeça, o cérebro do lar, é a mãe, mano. É a mulher, velho. É a mulher. O homem é a força bruta. É o cara que, por padrão, vai sair para fazer o trabalho, para trazer o dinheiro para casa, entendeu? Só que quando ele volta para casa, meu amigo, é tipo assim, é tudo nas costas da mulher, mano. É a mãe que se vira para saber como é que tá a despensa, o que tem que comprar, o que tem que fazer, entendeu? A consulta dos filhos, a consulta do marido, a dela, entendeu? Mano, a mulher é que praticamente gerencia o lar, entendeu? Mas é lógico, por conta desse sistema patriarcal que a gente vive, tem essa figura de como o homem ser o líder, o provedor da casa e tudo mais. E hoje em dia a gente sabe que é meio que 50-50, até a questão de prover o lar, né, mano? A mulher muitas vezes tá fora. E aí quando ela chega, o homem vai descansar e ela vai pro segundo turno, que é cuidar dos afazeres de casa, né? Com muitos homens
sem noção nenhuma nesse sentido, né? Então a mulher trabalha numa jornada dupla, enquanto o homem tem só aquele papel chucro dele, né? E muitas das vezes, cara, a educação vem das mães, mano. Você pode pegar pra ver com qualquer um, tá ligado? Muitas das vezes os caras não se referem, lógico, tem muita coisa que a figura do pai é importante, lógico que é. Geralmente o filho, né, os filhos, tem aquela figura do pai como exemplo e por aí vai, ou negativo ou positivo, né, mas tem um norte ali nos pais, mas geralmente a disciplina mesmo vem da mãe, pô. Histórias e histórias que a gente sabe da questão do fogo. Minha mãe, quando me pegava, o chinelo voava e não errava um, e minha mãe olhava e falava, pô, eu obedecia e o bicho pegava, entendeu? Porque não é só a figura do pai, mano. A mãe é muito importante no núcleo familiar, entende? Mas com certeza, pô, a falta do pai gera um prejuízo para as crianças, mas não é isso que vai levar ela pro crime, nem nada do tipo, pô. É aquilo que eu falo, rapaziada, e canso de afirmar. A origem da questão do problema da segurança pública, ela está enraigada e está estritamente atrelada à questão econômica. Econômica. A partir do momento que você distribui melhor a renda, a partir do momento que você diminui a desigualdade social, vai ter reflexo positivo essa diminuição na questão da qualidade da segurança pública. Vai deixar de existir crimes? Não, porque tem crime passional, tem crime que está relacionado a vários outros fatores que não é estritamente econômicos, né? Mas a grande maioria dos crimes hoje em dia tem relação com o fator econômico. Ele vai ter um desempenho pior na escola. E ver se nesse ponto eles têm coragem de falar. De tentar falar, pô, mano, vamos fazer essas pessoas mais simples, né, terem acesso a bens materiais, a terem acesso à renda, vamos tirar mais dos ricos e distribuir para os pobres, não no sentido de tirar do bolso do rico, mas sim de fazer o seguinte, vamos fazer uma cadeia produtiva econômica onde o pobre vai ter condições de ter acesso a várias coisas que hoje eles não têm, que aí a gente vai conseguir minar essa ideia consumista, porque é como eu mesmo falo, mano, eu tenho uma parada muito louca que eu costumo dizer, até mesmo a gente conversando, eu e minha esposa, né, a gente conversando, falando, pô, mano, como que é impressionante, né, tipo, de acordo com que a gente avançou e melhorou de vida financeiramente, a gente passou a consumir coisas que a gente não consumia, né, então, eu falo mesmo de comida, alimentação, coisa básica, e aí a gente fala, poxa, por isso que rico quase não come. Às vezes a gente via, né? Fala, pô, mano, povo miserável, tem dinheiro pra caramba, não come nada. Você vê aí, ó, não compra. Cara, é que chega uma hora, você empapuça. Você empapuça. Você já não tem mais vontade de praticamente comer nada. Você entra numa alimentação básica, entendeu? Aquilo que. Porque quando você, mano, quando você é pobre, você quer experimentar de tudo. Você não pode. Mas você quer falar, cara, o dia que eu tiver dinheiro, eu quero ir nesse restaurante, eu quero pedir esse prato, eu quero comer isso, comer aquilo. E você não dá conta, porque financeiramente você não pode. Então é aquele desejo, aquela vontade de ter, de experimentar, de vivenciar aquela experiência, correto? E aí, a partir do momento que você passa a consumir aquilo com uma certa frequência, quando você passa a ter acesso àquilo, aquilo ali se torna repetitivo, você fala, pô, já deu, mano, legal, vivi a experiência, não quero mais, entendeu? Então, pra mim tá legal, tá de boa, né? E o que eu quero fazer uma ligação com a questão da segurança pública. A partir do momento que todo mundo tiver acesso àqueles bem, pô, mano, eu sonhava em ter um tênis. E eu tô tentando e não consigo. Um cara desmiolado, que já não tem uma base estrutural nem nada, fala qual que é a alternativa, eu vou roubar, mano. O que eu vou ter. De um jeito ou de outro eu vou ter. E aí vai pro caminho errado, entendeu? Agora se o cara fala, pô, mano, pra que eu vou roubar aquele tênis, sendo que eu tenho condições de ter? Pra que eu vou correr o risco de tomar um tiro? Pra que eu vou correr o risco de ser preso? De passar vergonha, entendeu? Sendo esculachado pela polícia, eu posso comprar e posso ter, entendeu? Então, o crime patrimonial e até mesmo de tráfico de droga, porque a finalidade é consumir com dinheiro feito pela venda de drogas de entorpecente, iria cair drasticamente, mano. Se você, ao invés de implantar uma política punitivista, implantasse uma política econômica. Vamos distribuir renda, vamos diminuir a desigualdade social, que os números da segurança pública vão melhorar. Naturalmente, mano. Uma coisa está vinculada à outra. Vai continuar tendo crime de
de homicídio? Vai, porque as pessoas brigam, as pessoas discutem, as pessoas bebem e acabam perdendo o controle, entendeu? Crime passional, entendeu? Vai continuar tendo. Só que o crime passional, que é a grande maioria, o crime patrimonial, que é a grande maioria dos crimes praticados no Brasil, entendeu? Vai cair drasticamente. E ele, como ele não tem referência masculina, ele E como que eu posso provar isso, rapaziada? É só vocês verem os países, entendeu? Não tô tirando da minha cabeça. Ver os países onde a desigualdade social, entendeu, é menor, automaticamente o índice criminal deles é lá no chão, mano. É lá no piso. disciplinado, ele briga com as pessoas e ele é facilmente cooptado por grupos de homens que vão oferecer pra ele um pertencimento. É aí que esse cara é cooptado. Aí é só aquele cara, sei lá, o cara é sniper do PCC, sabe? Mas esse cara aí a gente elimina ele, a gente mata ele. Depois um sniper melhor. E Renan, quando que surgiu esse sonho de você se tornar presidente? Essas coisas não, assim, para mim não surgiam como eu nunca me visualizei dessa maneira, mas eu sempre tive uma ambição muito grande em fazer coisas grandes e não aceitar que o grupo ao qual eu pertenço perca. Sempre foi assim. Por exemplo, eu nunca fui um grande jogador de futebol no colégio, mas eu sempre estava no time, eu era organizador do time, tinha que ser meio que o capitão do time. Eu nunca... Se tinha feira de ciências, eu tinha que organizar porque o meu grupo tinha que ganhar. Eu sempre fui muito competitivo. Quando eu levo isso pro campo da nação, eu acho que é como se o Brasil fosse é aquilo que eu te falei, uma das maiores nações do mundo, potencialmente. O Brasil é para ser uma das 5 maiores nações do mundo e a gente não entrega por falta de liderança. Aí eu vejo o nível dos líderes nossos, eu vejo as prioridades, eu falo, cara, isso aqui é um negócio horroroso. Então quando eu montei o MBL, eu montei junto com o Kim, com os rapazes, como um ato de raiva para destruir esses líderes que eu não gosto. Foi bem assim, a gente surgiu destruindo a Dilma Rousseff. Até que chega um momento que a gente percebeu, pô, mas não adianta eu ficar só batendo se eu não propor nada. E aí eu organizei o grupo pra gente fazer essa proposição. Só que quando o grupo ficou pronto, o partido ficou pronto no final do ano passado, eu nunca me coloquei, eu falava, vou lançar o Danilo Gentili pra presidente. Aí o time virou, cala a boca, sempre foi você. Como sempre fui eu? Não, sempre foi você, cara. Você é o cara que planejou isso tudo. Eu fiz os livros, eu fiz a estrutura, eu sempre fui o cara do bastidor. Não, você tem que largar de ser covarde. Você que tentou tudo. Sim, sempre foi meio que você e você nunca percebeu. Aí eu, tá bom, então vambora. E aí eu comecei, eu nunca fui candidato a nada, mas eu sempre fui uma liderança que planejou tudo. Como é que pode, mano? Eu acho que assim, na minha opinião, velho, na minha humilde opinião, eu acho que um cargo de presidente da República exige, no mínimo, uma experiência prévia em outras áreas do executivo. Quais são as áreas do executivo menores do que a presidência da República? Primeiro, o cara deve se testar e deve administrar uma cidade, que é o cargo mais baixo do executivo dentro do nosso sistema, que é o cargo de prefeito. Então, pega a prefeitura de uma cidade, toca ela, administra, vai bem, traz resultado, legal. Aí você pode pleitear depois um cargo de vereador, vai disputar para vereador. Para vereador não, para governador, que é o executivo estadual, correto? Administra um estado. E aí, a partir do momento que você administrar o estado e trazer resultado às suas ideias e à sua forma de governar, você vai usar ela como exemplo para a população. Olha o que eu fiz em tal estado. Olha o resultado que eu entreguei. Na presidência eu vou fazer o mesmo e vou fazer melhor, porque eu já tenho experiência, já estou mais testado, gabaritado. Como que você pega um cara que nunca concorreu a nada, nem para síndico do prédio dele, e quer se eleger para presidente da República, mano? Faz nem sentido isso. Você tem meios de ação para que uma obra consiga começar e terminar de maneira previsível, sem você ser parado com as licenças. Ô Maquiavel, seu safado, você não seguiu não, ou seu vagabundo? E evitar a judicialização. Valeu por seguir aí, Pablo. Tamo junto, irmão. Aí, com base nisso, você tem que, assim, na região Exato, norte, tem muitas questões que a gente nem faz ideia, tem política. Tudo isso você vai... Márcia, eu tô para te falar o seguinte, tudo tem política envolvida, em tudo. Tudo que a gente vai fazer em qualquer área, em qualquer segmento, tem política envolvida. Cara, e a política não é ruim. Diferentemente do que o pessoal prega, a política não é ruim. O problema é quem faz essa política, entende? E é lógico, eu respeito demais. Eu sei, né, Márcia, que
a gente se conhece já faz um tempo do jogo e tudo mais, mas eu sei que você tem uma vertente mais de direita, eu sou mais da esquerda e respeito isso. Isso é legal, é bacana, porque faz um contraponto, né? Então você provavelmente acredita num tipo de política pública, eu acredito em outra, entendeu? Mas isso é válido porque às vezes é uma política pública que te atende e que não me atende. Para mim já outra atenderia para aquilo que eu vejo, tenho visão de mundo e tudo mais, né? Só que o legal é isso, é a gente saber disso e tentar colocar pessoas ali que realmente estão agindo de boa fé e não estão entrando ali para poder roubar, para poder se usufruir da estrutura do governo em si, entendeu? Para uma melhoria, um bem comum, que hoje em dia é muito raro, né? De ter alguém que entre disposto a fazer isso, né? Lógico que eu sou seguidor faz 6 anos e 2 meses. Pô, que apareceu para mim aqui falando que... Ai, caramba. Ah, sim, pô, tô marcando. Você digitou o comando aqui pra ver há quanto tempo. É que apareceu aqui, eu achei que você tinha seguido. Pô, tá maluco. É, streamer novato, né? Tô voltando, né? Tenho paciência com o velhinho, já tô velhinho, já tô Tem que avançado. enfiar para serias públicas privadas e terminar com Ai, essas obras. caralho. É assustador. Perguntas assim que não podem faltar. Pô, Bolsa rapaziada, mas Família. fico feliz demais, mano. Bolsa Família. O que você tem a falar Uma sobre família, Bolsa aquela família que eu Renan? visitei. A Fala, mãe do Renan. Braço. A mãe Ó. teve 8 filhos, 2 filhas estão grávidas com 15 anos. Essa mulher vai ter que ter Bolsa Família. Não tem o que fazer. Uma família no interior do Maranhão, cidade não tem nenhuma atividade econômica. Mesma coisa, vai ter Bolsa Família. Homem, uma cidade que a cidade tem atividade econômica. Vou precisar 25 sair, anos, tenho que trabalhar, dei uma pausinha Tá no aqui, Bolsa vontade de Família. ver a notificação. Não Outra tinha hora Bolsa. aparece. Pô, Márcia, obrigado, Ele viu? Obrigado por ter aparece, aparecido. eu Volte crasso sempre, pela pô. Bolsa Tamo de Família, volta Eu aí. vou instituir uma frente de trabalho. Quando quiser são trocar as um frentes papo, cidadãs. volta pro jogo, pô. Se Ó, tá animar, aqui, o clã tá trampo aberto lá. Certeza 3 vezes por pra semana. você, vamos pra Bruna, fazer- se quiser voltar, tamo junto. Obrigadão pela presença, viu? Vamos fazer infraestrutura das vias de entrada na cidade. Energia elétrica Valeu. para os bairros Bom afastados. trabalho. Contrata 4 vezes por semana, volta para trabalhar. Isso aí seria o modelo. O modelo os Estados Unidos fez nos anos 30, quando o Roosevelt assumiu, por causa da crise de 29, empregou 3,3 milhões de pessoas. Então, o homem e uma mulher saudável, especialmente sem filhos, que estão no Bolsa Família, eu vou botar para trabalhar. Famílias, especialmente de mulheres, com crianças. Sim, ele não tem condição. Mantém. Rapaziada, o que é importante falar sobre a questão do programa do Bolsa Família, programa de transferência de renda para as pessoas que comprovadamente sejam necessitadas desse programa, é muito comum, inclusive em países capitalistas muito desenvolvidos, entendeu? Na Europa e pelo mundo afora. Isso é comum. O Estado dá um apoio para aquelas pessoas que estão passando por uma situação de vulnerabilidade, né? Isso é comum. E diferentemente do que o pessoal prega, rapaziada, a maioria de quem entra no programa do Bolsa Família, ela não fica ali por muitos anos. Em média, questão acho que de 1 ano e meio a 3 anos mais ou menos, ela sai do programa, porque ela conseguiu entrar, conseguiu um trabalho ou algo do tipo. Então, é uma falácia essa questão de que a pessoa recebe o Bolsa Família, ela não quer trabalhar por conta do Bolsa Família. Na verdade, o que acontece? O que escancarou o programa do Bolsa Família é de que o empresário brasileiro está acostumado a pagar migalhas. E aí, quando a pessoa ela recebe um mínimo, para que pelo menos ela não precise aceitar essa migalha, ela vai rejeitar, entendeu? Ou seja, não é que o pessoal não queira trabalhar por conta do Bolsa Família, o pessoal não está se sujeitando a mais um trabalho indigno e mal remunerado, porque ela tem uma renda básica. Ela prefere falar, não, cara, eu prefiro, do que aceitar essa mixaria que você está me oferecendo, ficar em casa pro básico que eu tenho, e eu tenho tempo hábil para fazer um bico, para fazer um extra que aí vai me dar mais do que aquilo que você está me oferecendo, entendeu? Agora, se eu aceito essa proposta sua de migalha, entendeu? Dependendo qual for o valor, porque nem mesmo essa questão, entendeu? Não é porque a pessoa arrumou um emprego que ela perde automaticamente a Bolsa Família. Isso é uma falácia, é uma mentira também. Porque como que funciona o programa? Se a pessoa arruma um emprego e aí ela atinge um valor ali de... Eu não sei o valor exato, posso estar enganado. Mas se é uma renda familiar total, a soma de todo mundo que está ali bate R$ 1.600, R$ 1.800 por mês,
Aí ela perde o Bolsa Família, entendeu? Mas às vezes ela arruma um serviço que vai pagar ali um salário mínimo, entendeu? Todo mundo da família tá dando um salário mínimo ali, entendeu? Então ela ganha aquele salário mínimo mais o Bolsa Família. Agora, quando ela ultrapassa uma faixa ali, aí eles cortam, entendeu? Se depois a família comprova que perdeu aquele emprego e precisa voltar para o programa, legal, mas enquanto tiver ali, e como que é feito esse cruzamento de dados? Pessoal, toda empresa que registra um funcionário, coloca ali o CPF daquele funcionário como um quadro dentro do INSS, porque ela tem que contribuir, ela tem que recolher, a empresa recolhe para o INSS os tributos ali, referente àquele funcionário, automaticamente ela tem que falar quanto que aquele funcionário ganha, na hora que faz o cadastro, olha, INSS, contratei o Washington, ele foi contratado aqui no cargo de auxiliar de produção e está ganhando um salário de R$ 2.200 por mês. Por conta disso, eu vou recolher ali 11% do salário dele, que é o valor X, beleza. Então a empresa fez a parte dele. Só que automaticamente o INSS comunica o governo no geral. A Receita Federal passa a saber quanto você está ganhando, o próprio sistema do Bolsa Família também passa a ter informação disso, e se eles cruzam os dados, verifica que você está recebendo mais do que poderia, eles cortam o benefício, entendeu? Então é assim que funciona, não é porque a pessoa está recebendo Bolsa Família, ela está impedida de trabalhar, não, ela pode. Ela só não pode ganhar demais. Só que se a pessoa ganhar demais, para que você vai querer um benefício social? Entendeu? Sendo que você está ganhando bem, entende? Não tem nem o porquê você querer. Saída. Tem que ter ponto de saída. Agora, sendo bem sincero. E isso, rapaziada, para quem cozinha sopa de pedra, num fogão a lenha, num fundão do interior ou numa periferia de uma grande capital que não tem o básico do básico, cara, esses R$600 faz muita diferença, velho. Faz muita mesmo, porque é o mínimo. É o mínimo, pelo menos, para você ter um leite e um pão para dar para um filho seu, para fazer pelo menos uma refeição, entendeu? Por dia ali com a família, e ter forças para correr atrás de um trabalho ou de um bico ou uma coisa do tipo. Então é uma crueldade muito grande você fazer crítica ao Bolsa Família. O que eu acho que tem que ter? Uma fiscalização melhor, entendeu? Porque às vezes tem famílias que não se enquadram, entendeu? E recebem. Aí fiscalização tem que ter, para ver se não está tendo vazamentos. Mas criticar o programa em si, isso aí é uma injustiça muito grande. Até mesmo porque dentro dessa lógica neoliberal, vários países capitalistas que são extremamente predatórios nessa questão do capital, tem esses programas, entendeu? E ninguém reclama lá, todo mundo elogia. Para as mulheres com muitas crianças em lugares sem atividade econômica... Não tem, porque ela precisa cuidar do filho. Não vai ter muito o que fazer. Só para eu perguntar mais algumas coisas para você com relação a esse problema que nós temos hoje. Porque a gente sabe que a escala 6x1 era a escala que a gente usou normalmente no Brasil, agora vai ser 5x2. Não é a escala normal, né, Júlio? Na verdade, não é a escala normal que a gente usou no Brasil. Ela é uma escala até que excepcional, mas o que querem fazer? Querem tirar esses trabalhadores, que geralmente são os trabalhadores do comércio, né, desse regime que é totalmente cruel, né, cara? Que te coloca numa rotina de trabalhar, né, viver para trabalhar e não trabalhar para viver, né? Então a pessoa deixa de ter vida social em função do trabalho. Então a luta, né, é para que esses trabalhadores desse segmento, por exemplo, eu trabalhava quando eu era CLT de segunda a sexta. Não trabalhava sábado e domingo. Então sábado e domingo a gente não tinha tempo para ficar com a família, para diversão, para lazer. Esses profissionais não tinham. E geralmente quando trabalha na escala 6x1, às vezes sua folga não cai nem no final de semana. Pode cair no meio da semana, enquanto, por exemplo, seus amigos, seu círculo social tá trabalhando, você vai chamar eles para fazer alguma coisa. Não posso, estou trabalhando, entendeu? E aí é a sua folga. E aí te priva, você tem que ficar em casa, você não tem o que fazer, entendeu? E depois voltar para aquela rotina de trabalho de novo, entendeu? O bagulho é muito louco, velho. Nessa a conta escala, tá bacana, a gente hein? tem um benefício para o funcionário, isso eu acho fantástico. Vamos lá. Mas quem sai prejudicado é o empresário. O que você tem de manobra para poder fazer para beneficiar os dois lados? Eu acho que o funcionário não vai ser beneficiado. Ele vai continuar trabalhando 6x1. Simplesmente porque não é possível num país que está ficando mais pobre, que é o caso do Brasil, você diminuir
as horas de trabalho e aumentar o valor pago por essa hora de trabalho. Então, o que eles estão propondo é, você recebe o mesmo valor mensal pelo seu trabalho, trabalhando menos. Ora, a demanda por trabalho no sábado vai continuar existindo, a demanda por trabalho formal vai continuar existindo. Vou deixar essa mula acabar de falar. As empresas que estão perdendo dinheiro, o juros está muito alto, os impostos estão aumentando, então a margem está menor, elas não vão ter como pagar. Então o que eles vão fazer? Eles vão jogar o trabalhador na informalidade, o cara vai ter um MEI, vai contratar, o vizinho dele, o que está acontecendo muito assim, um restaurante está contratando a carga de hora do cara para o sábado, então um restaurante está falando com o vizinho, eu contrato o seu agora, você contrata o meu aqui, e você faz um cambalacho. O que vai acontecer para o trabalhador? Ele vai trabalhar igual. Quanta burrice. Em alguns lugares até mais. Então não vai haver para as pessoas o efeito que elas estão imaginando, e para as empresas vai haver um aumento de custo. Então... Meu amigo, deixa eu te falar para você o seguinte, mano. Puta que pariu, velho. É que a gente pode, mano, ter um candidato de um nível desse. Rapaziada, é o seguinte, mano. Você viu que pouco tempo atrás, nesse vídeo, eles estavam falando sobre o problema do desemprego no país, né? Estavam falando sobre a questão do desemprego, que o desemprego estava alto no Brasil e tudo mais, que era um problema. Não se aprofundaram no tema, só citaram esse dado, essa informação. Agora, eles já estão falando que a escala 6x1, você vai continuar tendo demanda, lógico. Os bares e restaurantes vão abrir nos sábados. O negócio que funcionava no sábado vai continuar funcionando no sábado. Então, a partir do momento que você fala que aquele funcionário não pode mais trabalhar no sábado, o que você vai fazer? Você vai automaticamente ter que gerar novos postos de trabalho. O empresário, o empreendedor, ele vai ter que contratar novos postos de trabalho, novos trabalhadores, entendeu? Então isso vai gerar mais emprego. Essa proposta da redução da escala 6x1, entende? Vai gerar mais emprego. Aí você fala, poxa, Washington, mas e o problema que isso vai gerar para o empresário? Rapaziada, deixa eu dar uma notícia para vocês. Vai em qualquer empresa, entendeu? Qualquer empresa do mundo, de qualquer lugar, no sistema capitalista, e vê no estacionamento com que carro que o dono do negócio chega e que carro que os funcionários chegam, ou com que tipo de condução que o funcionário chega, que às vezes, muitas vezes é de bicicleta, ou é de pé, ou é de ônibus, raramente com veículo próprio, mas tem aqueles que têm. Quando aqueles que têm um veículo próprio, vê a diferença do veículo do dono do negócio. Vai no lugar que o dono do negócio mora, no bairro, e vê o tipo de casa que ele tem. E vai no local do funcionário e vê que tipo de casa que ele tem. Rapaziada, a única coisa que vai ter que ser sacrificada vai ser uma parte pequena do lucro desse empresário. Entendeu? É isso que vai ser sacrificado. E esses caras não vão tirar do bolso deles, mano. Todo empresário, quando eles verem apertar mais do lucro deles, em vez deles falarem, pô, legal, né, o funcionário vai trabalhar de forma mais contente, eu vou precisar contratar um pouco mais, mas vou estar dando emprego para mais pessoas, entendeu? Vou estar atendendo meu público melhor, todo mundo vai estar satisfeito, eu vou continuar ganhando dinheiro, cara, entendeu? Mas o que o cara fala? Não, eu não quero ter 40%, 60% de lucro no meu negócio, ver diminuir de 40%, 60% para 55%, 45%, entendeu? Eu quero manter os meus 60%, eu quero que se lasque. Mas já que eu vou ter que reduzir, o que ele vai fazer? Ele vai subir preço, mano. Quem vai acabar pagando isso aí? No final das contas, por conta da mesquinharia do empresário, é o consumidor final. Tudo bem, às vezes pode ficar mais caro, porque o empresário não quis absorver aquilo. Mas que eles têm possibilidade de absorver, tem. Entendeu? E aí, para ser mais justo, né, do meu ponto de vista, o que eu faria nesse tipo de situação? Falar, cara, não tem desculpa, vai reduzir, isso vai gerar mais postos de trabalho, e para a eventualidade de você ter um prejuízo para o empregador, o que o empregador tem que fazer? Abra um canal para comunicação direto com o governo, entende? No sentido do empreendedor, do empresário que se sentir prejudicado, que ele vê e fala, cara, não dá para mim diluir esse custo que eu tenho a mais dentro do meu negócio, porque a minha margem é pequena, eu vou quebrar se eu fizer isso, que é a argumentação deles, não é? Abre um canal, legal, então abre um processo administrativo, onde você prove que de fato o seu negócio vai ser impactado dessa forma, porque você não tem
capacidade de absorver. Por exemplo, um grupo muito grande, mano, igual uma rede de hipermercados, supermercados, varejo. Você acha que isso vai pesar pros caras? Não vai, os caras faturam milhões e milhões por dia, mano, por dia. Essa folha de pagamento dá para ser facilmente absorvida. O pequeno empreendedor, dono de uma padaria, de um comércio pequeno, eu até concordo que vai dar um impacto para ele, tá ligado? Que ou ele vai ter que repassar para o consumidor final, ou ele vai ter que absorver esse custo. Se ele absorver esse custo, ele pode quebrar. Então ele planilha isso, mostra para o governo, e aí talvez o governo dá um subsídio para ele. Entendeu? Aí eu acho que é o meio caminho. Você entende como que aí a questão é muito mais aprofundada do que você fazer essa discussão rasa que o Renan propõe aqui e faz? Entendeu? Ele fala que é isso, fala que é aquilo, para jogar, para convencer, para vender e conquistar voto dos empreendedores pequenos, entendeu? E tudo mais, e para quem vê isso de uma forma rasa. Mas tem que aprofundar o tema, entendeu? E eu, cara, um mero cidadão aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, tenho esse raciocínio. Como é que um cara que se propõe a ser candidato a presidente não tem, cara? A gente vai ficar só no pior dos mundos nisso. Então, o que a gente precisa ter? Na obra a gente brincava, vamos produzir que o dono da empresa precisa trocar de carro todo mês. É isso. Jay, você entende que o povo, quem trabalha, sabe disso? Entendeu? Mano, você não precisa ser expert em nada. Quem vive o dia a dia sabe como funciona. Ele tem uma locadora de carro e loca carro pro governo. Entendeu? Só pra você ver como é que é, cara. É isso. É isso. É assim, a gente tinha avisado que isso ia... Você acha que pra um cara desse vai pesar, Jay? Vai pesar? Eu trabalhava numa empresa, cara, que a gente tinha... Era a empresa no todo, administrativo, operacional, produção, tinha 50 funcionários, mano. A empresa tinha um lucro mensal de mais de 1 milhão, cara. Com 50 funcionários. Você acha que para ela contratar 1 ou 2 ou 3 funcionários a mais para poder cobrir essa diferença de distribuição de carga horária que ia ter, pagando um salário de 2 e pouco por mês pro cara, vai fazer falta, vai impactar nesse lucro que o cara tá tendo de mais de 1 milhão por mês? Porra, mano. Isso aí é tirar da cara do povo, de otário, mano. Acontecer. Alguns setores já estão apresentando isso, supermercados já avisaram, ó, vou ter que mudar, vou ter que contingenciar isso. Restaurantes e bares vão sofrer demais. O setor por que, Renan? Fala pra gente por que vai ter. Vão perder. Aí ele falou que um restaurante fica combinando com o outro para contratar esse agora, eu contrato esse cara. Um dos maiores custos que tem, entendeu? É questão de dispensa e contratação de funcionário. Economicamente, isso é uma idiotice tremenda, mano. De falar que um fica contratando, manda embora, contratar, manda embora. Irmão, é prejuízo, velho. Você tem que selecionar bem os funcionários, contratar bem, porque aquilo, se você contratar mal e tiver que dispensar, o custo da dispensa é muito alto, mano. Vão jogar o custo para as pessoas. A empresa só tinha 7 mil funcionários. Então, ô Jay, cada uma, velho. Cadeias globais de produção. Então, o único caminho, a meu ver, não é nem mexer nisso aqui, que a droga já foi feita, a besteira já foi feita. Por exemplo, mano, para você ver na área, teve várias empresas que testaram a 6x1 sem ser obrigado. Falaram, não, por conta própria, vamos testar para ver se realmente funciona. Tiveram empresas do segmento, por exemplo, aqui a rede de supermercado, com uma rede bilionária, gigantesca, que é a rede Savenhago de supermercados aqui em Ribeirão Preto, que a origem dela é em Sertãozinho, cidade vizinha aqui de Ribeirão, mas aí ela ficou muito grande aqui em Ribeirão e na região ela tem vários, eu acho que mais de 40 lojas, entendeu? É coisa muito grande. Agora eles estão indo para a área do atacado também, que é o Paulistão, que é da rede Savenhago também, entendeu? E eles colocaram isso em prática, mano, e eles falaram que melhorou muito o desempenho, os resultados do funcionário, e eles não eram obrigados ainda, entendeu? Colocaram e deu certo. Outro exemplo foi uma empresa do ramo alimentício também, é uma empresa pequena, tá ligado? Que é o que eles falaram que não daria conta. E aí o que eles fizeram? Eles falaram assim, cara, aí o pessoal perguntou, ele falou, deu super certo pra gente, o funcionário veio mais motivado, tô tendo menos problema de falta, o pessoal tá fazendo um atendimento melhor, tá dando mais resultado, começou a entrar mais grana, mais dinheiro pra empresa, melhorou financeiramente pra empresa e pros funcionários estão super satisfeitos. Aí o repórter perguntou, mas como que vocês fizeram pra se adaptar? Aí ele falou, cara, o que eu fiz? A gente fez um levantamento, por exemplo, no nosso caso, a gente viu que, por exemplo, as quarta-feiras, a gente abria de terça a domingo, e aí a gente não abria na segunda porque era um movimento fraco,
e depois voltava a abrir, então essa era a escala, né, 6x1. E a gente identificou que, por exemplo, às quartas-feiras o movimento era muito fraco também, entendeu? E que meio que a gente ficava ocioso aqui. Então a gente tirou as quartas-feiras, entendeu? Era a realidade prática do negócio. Fez essa análise, viu que funcionava. Então de segunda e quarta os funcionários folgam, entendeu? E trabalham nos restantes, são os dias bons. Vem super descansados, tem 2 dias de folga e tá tranquilo. Para mim ficou bom porque eu passei a ganhar mais dinheiro. O cliente adorou porque o atendimento melhorou e os funcionários nem se falam, que passaram a ter mais vida. É a gente criar uma legislação alternativa que permita a contratação por hora de maneira flexível, que é bom para o contratante, é bom para o contratado. Paga-se por hora, acabou. Hã? Paga-se por hora, acabou o problema. Acabou. Igual nos Estados Unidos, igual em vários lugares do mundo, o seu valor, você sabe quanto é a hora desse emprego aqui. Cara, o problema disso é o seguinte, mano. Qual que é o grande problema prático dessa proposta? Você sabe muito bem, mano, que o peso... Por que a lei trabalhista é muito importante? A lei trabalhista é muito importante porque ela garante que o lado mais forte, que é o lado empresário, não se sobreponha pela força econômica que ele tem frente ao trabalhador, porque ela tem que respeitar a lei, que é o Estado. Ou seja, o Estado fala, ó, empresário, eu sei que você é grande, é forte, mas eu também sou grande e forte. Então eu protejo o trabalhador, que é o elo fraco. Se você tira o Estado e você fala assim, ó, pode se entender entre vocês, o que vocês se entenderem, tá tudo certo, eu não me intrometo, o trabalhador, ele vira um escravo do empregador. Por quê? Porque você não tem como, por exemplo, você precisa do trabalho, cara. Se o cara fala, cara, eu tô te pagando por hora, aí o empregador aí fala, só que eu vou precisar que você trabalhe das 6 da manhã à meia-noite, durante uma semana. Aí você vai falar, pô, cara, eu não posso. Se você não pode, eu acho um que pode. Comigo você não trabalha mais. É assim que funciona na prática. Não tem contra-argumentação. Você não pode, não tem o outro lado. Ou você aceita ou você é dispensado, entende? E aí o cara vai encontrar alguém que está no estado de miséria, que precisa do trabalho, que vai se sujeitar àquilo, entendeu? Agora, se a lei fala assim, ó, não, isso é proibido, a carga máxima por dia é X, então não é o trabalhador fica, pô, cara, eu até gostaria, mas por lei não pode, né? Entendeu? Aí como ele usa a lei para poder se proteger desse tipo de ameaça do empregador, é por isso que a sanha desses caras é acabar com a limitação à intervenção do Estado, que eles criticam a legislação trabalhista, porque eles querem tirar do meio aqueles que impedem eles de escravizar o trabalhador, entende? De precarizar o trabalhador. É justamente isso, é por isso que essas grandes big techs, que, como a Uber, a 99, o iFood, não querem regulamentação e pagam candidatos, pagam deputados para se elegerem, para ter uma bancada ali para proteger. Porque quando entrar alguma lei que visa regulamentar eles, eles derrubam, entendeu? Então é um investimento que o capital faz para se manter ali e conseguir explorar a classe trabalhadora. Você vai num posto de... Eu saí da empresa porque disseram que o meu salário ia quebrar a empresa. Aí eu saí para não dar prejuízo, porque o desvio que alguns faziam não era prejuízo. Então, só para você ver como que é, né, Gê? É hipocrisia, né? Nos Estados Unidos está aqui, ó. É o valor por hora, a pessoa já sabe. Cara, na Suécia, meus amigos, sabem, não, eu fui trabalhar no verão no McDonald's e não sei o quê. Ele falou, eu posso... Tem a terça-feira de manhã toda aberta. Eles, então chama na terça-feira. Recado que você deixa para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Cara, o meu recado é de maneira muito clara, a gente enfrentar esse espírito da malandragem, já para pegar tudo, porque foi muita coisa que a gente discutiu aqui, e incutir uma questão de autodisciplina, parece meio maluco, porque a gente acha que no Brasil tá tudo inacabado. Nós somos o país da Transamazônica, como ele falou, nós somos o país do político ladrão, nós somos o país do jeitinho, nós somos o país da favelização estrutural e mental. Nós somos um país que parece que foi... Mas por que, Renan? Fala pra mim, Renan, por que o Brasil é o país da favelização? Me explica, qual que é a origem das favelas? Se você não conhece a origem, como é que você vai propor uma solução para aquilo? As pessoas que estão nos assistindo acham que é isso. Eu queria falar duas coisas. Tem nações, nesse instante, na África, que estavam numa pior. Eu vou falar de Ruanda. Ruanda estava numa guerra civil. Por que na África tá num pior, Renan? Por quê? Explica pra gente qual é a origem. Fala um pouco pra gente sobre o colonialismo, sobre essas nações que vocês exaltam, igual você deu o exemplo do seu amigo na Suíça, entendeu?
Me explica para mim de onde vem a riqueza da Suíça, da Holanda, da Bélgica, da França, dos próprios Estados Unidos, Renan. Explica pra gente por que, que a África é do jeito que é, por que o Brasil é do jeito que é. Explica. Anos atrás em que a pessoa tinha que escolher se você cortava a mão ou se cortava o braço dela. Bom, galera, foi isso. Obrigado, Renan, pelo treino, pela experiência, pelas palavras. Espero que vocês tenham curtido. Esse é o primeiro episódio da série Os Presidenciáveis. E volto a repetir, todos os candidatos serão convidados a estarem aqui presentes no CT para fazer um treino comigo e colocar a sua proposta para todos vocês terem clareza no momento do seu voto. É hora da gente entender um pouco mais de política para poder trazer o voto certo no dia da eleição. Então, tamo junto e até a próxima. Rapaziada, seguinte, resumo da ópera. Resumo da ópera aqui. Esse Renan Santos aí não dá não, viu? Só balela, só conversa fiada, discurso raso pra caralho, discurso punitivista, discurso anti-pobre, anti-periferia, anti-benefício social. Ou seja, conversa pra empresário, né, cara? Conversa pra classe dominante. Se você é pobre, se você é trabalhador, o triste é que cola bastante nos jovens, né, esse pessoal do MBL aí. Porque jovem, né, meu amigo, não tem tanta capacidade não tem experiência, maturidade ainda pra entender a coisa um pouco mais a funda, né? Não tem experiência de vida para isso, então acaba caindo fácil nesse tipo de discurso, mas toma cuidado aí, rapaziada.